Amigos e amigas, o estudo de hoje eu vou falar sobre o capítulo de Mateus 4, dos versículos 1 até o 11. Bom, esses versículos falam de depois que Jesus se batizou com João Batista e recebeu o Espírito Santo. A reflexão que esses versículos passam falam sobre como o diabo tenta nos tirar da presença de Deus depois que ele vê que nós recebemos a bênção maior, que é o Espírito do próprio Deus. E o versículo é assim, o capítulo, né? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja que o teve fome aqui é a necessidade, representa a necessidade. Teve necessidade. Depois de você ver que quando ele estava a jejuar nos 40 dias e noites, é aquela fase em que a gente fica super assim feliz porque recebeu o Espírito Santo, fica super centrado e nada a gente pensa, assim, nada vem à nossa mente a não ser aquela alegria. Mas aí depois a vida continua. E aí vem as preocupações. Talvez você está passando por algum problema muito grande e vem a preocupação, você tem necessidade de resposta daquilo ali. E o diabo, ele vê isso e ele vem tentando. Olha o que ele disse para Jesus. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, ele quis jogar a dúvida. Ele sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele quis jogar a dúvida. É a mesma coisa com a gente quando recebemos o Espírito Santo. O diabo quer jogar a dúvida que a gente não tem o Espírito Santo porque a gente ainda está passando por algum problema e a resposta não vem. Aí ele quer jogar a dúvida de que não, você não tem Espírito Santo. Olha, você está passando por isso. Como que você tem Espírito Santo se você ainda está assim nesse problema? Sendo que não é assim. Mas olha o que Jesus respondeu. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa resposta de Jesus nos diz o que devemos fazer. Como assim? O diabo vem jogando a dúvida de que a gente não é de Deus, que a gente não está com Deus, porque o nosso problema já está ali. Mas a gente tem que entender, a gente tem que ter em mente, e isso até é uma coisa que o Espírito Santo mesmo vai fazer você ter, que você, a sua sobrevivência, a sua vida, assim, não depende totalmente. Você quer que aquele problema seja resolvido, mas depois que você recebeu o Espírito Santo, você entende que não é aquilo ali que vai fazer ou não você estar na presença de Deus, você permanecer com Deus. Que você não está mais ali na igreja só por querer que aquilo se resolva, mas sim porque você tem necessidade de Deus. Você tem necessidade de ouvir de Deus. Então, isso que você tem que focar. Não, eu sei que eu estou com esse problema, mas eu sei que Deus vai resolver. Claro, você corre atrás, você ora por esse problema, você jejua, mas você foca em Deus e tem certeza que Ele vai resolver. Continuando o versículo, vem: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Veja que de novo ele usou. Veja que ele usou da dúvida novamente com Jesus, tentou novamente jogar a dúvida. Ele sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele quis jogar essa dúvida para Jesus. Ou seja, primeiro, como que ele tentou? A primeira tentativa dele foi usando uma necessidade para tentar tirar a pessoa de Deus. Aí, esses versículos que correspondem agora, ele jogou a dúvida. E é isso que ele tenta também. Ele lança, são três, já foi falado. A necessidade e esse agora a dúvida. Ele lança a dúvida para tentar te fazer achar que você não é de Deus, você não está salvo, você não tem o Espírito de Deus. Ele usa a dúvida. Mas olha o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É sempre rebatendo as dúvidas, porque se você pensar bem, toda dúvida que o diabo te traz, se você pensar com emoção, vai ter lógica, mas se você pensar com a razão, não tem essa lógica. Como que eu, estando em comunhão com Deus, não sou de Deus? Entendeu? Ele joga coisas nada a ver. É sempre assim, porque ele é falho. E olha mais o que ele tentou, o Senhor. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei se, prostrando, me adorares. Agora veja só, ele usou da necessidade, da dúvida, e agora ele está usando de uma sedução. Ele ele vai fazer assim também com a gente. Ele sabe qual é o negócio que a gente gosta, algo que a gente gosta muito. E aquilo ali, ele vai usar para tentar nos tirar da presença de Deus. Ele vai tentar oferecer aquilo ali, mas de uma forma errada, de uma forma que vai nos afastar de Deus, mas ele vai oferecer aquilo ali. E se você aceitar aquilo ali, é como se você estivesse prostrando-se para ele. É assim, ele tenta essas formas. Sem falar as várias outras que ele também tenta. Mas quando a gente recebe o Espírito Santo, é essas formas que ele tenta. E ele tentou o Senhor Jesus mostrando os reinos, dizendo que se o Senhor Jesus o adorasse, o Senhor Jesus poderia receber esses reinos. Mas nós sabemos que nada vale a pena, nada nesse mundo, nem casamento, nem dinheiro, nem uma carreira boa, nada vale a pena ao preço da salvação, que é muito mais importante. Só para terminar, olha o que Jesus o disse. Então Jesus lhe respondeu, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Veja que depois de toda essa tentação que o diabo fez, e Jesus foi aprovado em todas estas, ele foi servido pelos anjos, ou seja, a necessidade dele foi acolhida, a necessidade dele, a dúvida passou, e o que ele queria tanto, que no caso são as riquezas, representando as riquezas que o diabo mostrou, que no caso seria a gente, que é algo que a gente gosta muito, ele passou a não ter tanta vontade assim. Você está me entendendo? Então, se você está passando por isso vai passar, contanto que você seja aprovado. Então lute para ser aprovado. Busque sempre estar em comunhão com Deus, sempre buscando a Deus, sempre lendo a Bíblia, sempre falando com Ele. Não é só assim, eu vou me ajoelhar agora e agora eu vou falar com Deus. Não, comunhão com Deus é você estar falando com Ele na sua mente o tempo todo.
O tempo todo você está falando com ele. Claro que quando você estiver conversando com uma pessoa, talvez você se distraia um pouco, mas nunca perca o foco. Que o seu foco seja sempre a sua salvação. E é isso aí, gente. Essa é a palavra de hoje. Que essa palavra te abençoe e te ajude. Em nome de Jesus. Amém.